Bom dia, Elida, tudo bom? Meu nome é Eliane e eu gostaria de te entrevistar para fazer algumas perguntas sobre o trabalho que nós estamos fazendo na pós, que é sobre acessibilidade. Ok. Qual é o seu nome? Elida Volker. Até que nível de ensino você estudou? Eu estudei graduação e pós-graduação, agora eu estou fazendo técnico. Por favor, descreva para mim resumidamente o seu percurso de escolarização, identificando as coisas positivas e os obstáculos vivenciados de acordo com a sua necessidade e sua deficiência. Bom, meu processo de escolarização começou no interior, na roça. Eu estudei até a quarta série na época. Só que, devido a alguns problemas, os meus pais não deixaram eu continuar os estudos. O primeiro fator é que eu tinha grande facilidade de aprender as coisas, então a minha professora ela me passou do primeiro ano para o terceiro direto, sem passar pelo segundo. Então isso causava um desconforto muito grande, às vezes eu apanhava no percurso de casa para a escola, de escola para casa. Então os meus pais acharam por bem não me deixar continuar o estudo por causa disso. O segundo fator era que o ginásio ficava muito longe de casa. Então, quando chovia, os ônibus não traziam as crianças, eles tinham que voltar a pé. E para uma criança que não tem deficiência alguma, eram 4 horas andando. Imagine para uma criança que tem uma dificuldade de caminhar. Então, aí eu parei por um tempo. Nisso, foi detectado que eu tinha uma doença que não tinha diagnóstico ainda. Então, o médico pediu para os meus pais me colocarem novamente para estudar. Só que eu tinha 11 anos de idade. Então, devido às viagens, aos exames que eu tinha que fazer, não poderia ir ao ginásio. Então, a minha tia, juntamente com o médico, fizeram um relatório, um laudo, e levaram até o supletivo. Aí, a diretora, na época, convocou o conselho e, devido ao que o médico tinha escrito, eles aceitaram que eu fizesse o supletivo antes dos 15 anos, por causa da questão que eu teria que ter uma ocupação e também teria que concluir os estudos. Então eu fiz o ensino fundamental e médio dentro do supletivo, respeitando os prazos que eles exigiam. Aí, com 21 anos de idade, eu fiz o pré-vestibular e passei na Faculdade Pública de Linhares. Você acredita que a sua trajetória de escolarização tenha sido adequada às suas necessidades? Na época, sim, porque todas as pessoas fizeram aquilo que acreditavam ser o certo. Mas hoje, pela minha trajetória, eu acredito que poderia ter sido feito mais coisas. Por exemplo, quando eu parei de estudar, nenhum órgão do município foi até a casa dos meus pais perguntar por que eu não estava indo na escola. Sendo que a minha professora tinha feito um relatório que eu tinha altas habilidades e superdotação. Um ano depois, a minha outra prima parou de estudar também. Na mesma semana, o conselho tutelar foi lá na casa dela saber por que ela não estava estudando. Então, assim, eu achei um descaso muito grande do poder público nessa questão aí. Ok. Conclui aquilo que você acha que deveria ter sido diferente na sua trajetória. Eu acredito que, igual eu falei, a Secretaria de Educação da época poderia ter disponibilizado um recurso maior para que eu pudesse voltar a estudar. É a única coisa que eu acho que poderia ter sido diferente. No mais, os professores sempre trabalharam em função do meu crescimento. Então eu achei que diante dos professores e do processo, só a falta foi do poder público e não dos profissionais. Como você relaciona o seu processo de escolarização com as oportunidades profissionais e laborais? Eu acredito que tudo cooperou para eu estar onde eu estou. Hoje eu sou uma professora, eu consegui
com os conhecimentos que eu aprendi, mesmo estudando em supletivo, porque eu fui muito massacrada até por pessoas da minha família que, como estudante de supletivo, eu não conseguiria fazer um vestibular, não conseguiria chegar ao fim de uma graduação. Então, tudo contribuiu de forma perfeita para eu conseguir fazer uma faculdade, me formar e hoje conseguir ter estabilidade em 2 municípios, em 2 concursos. Muito bom. Então, analisando todo o seu processo, de acordo, se for olhar para o seu histórico de vida, nenhuma dificuldade te deixou se abater. Você buscou, foi atrás e correu. Muito bom. Isso aí mostra, né, uma história de vida. Nada, eu sofri bullying, eu sofri todas as questões que uma criança hoje em dia sofre, eu passei por tudo isso. Só que eu tinha uma meta na minha vida. Eu jamais deixei a minha mãe calçar um tênis para eu sair de casa, vestir minha roupa, pentear meu cabelo. Nunca deixei ela fazer nada para mim. Eu sempre busquei a minha independência, porque as pessoas, elas passam por nossa vida. Ninguém fica aqui para cuidar de você a vida inteira. Então, todos os locais que eu trabalhei, a primeira coisa que eu passo para os meus alunos é o seguinte: você tem que ter um foco na sua vida. E você só vai conseguir se você lutar, mas de forma honesta. Não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa prejudicar ninguém. Se você tem um objetivo, você vai construir as suas estratégias e vai lutar com o que você tem para você chegar lá. E a minha única forma de chegar onde eu queria, a minha independência, que sempre foi meu sonho, foi estudar. Eu fui com paciência superando cada dificuldade. A primeira dificuldade é a questão de morar na roça, depois a questão de seguir a permissão dos meus pais, que na época eles fizeram o que eles achavam mais viável. E depois eu fui seguindo o tempo que eu poderia ter para estudar. Porque no caso do supletivo, eu só poderia concluir o ensino fundamental com 15 anos. Só poderia concluir depois dos 15 anos. Então eu concluí com 16. O ensino médio eu concluí com 20. Porque eu mesmo com aquela sede de terminar logo, eu tinha que respeitar as regras. Porque se eu não respeitasse, eu não conseguiria chegar onde eu queria. Então, tudo que eu fiz até hoje foi respeitando as regras e estudando. Muito obrigada pela sua atenção, foi um prazer, hein?